Deus não convidou ninguém a fazer nada antes que Ele estivesse nos convocado a ser alguém. Quem é que o Senhor nos convocou a ser? Será que nós estamos neste projeto só pela comida, pela bebida, pelas vestes ou por bens materiais? Você está participando comigo dessas aulas, desse treino sobre o nosso planejamento 2026. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo, entender um pouco do que nós estamos falando aqui, sobre o projeto, sobre ter uma vida consagrando os nossos planos ao Senhor para que eles possam ser bem-sucedidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que o Senhor nos convocou a ser. A palavra do Senhor em 1 Pedro 1,14 vai dizer assim: como filhos obedientes, não amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque sou santo, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Então quer dizer que Ele nos chamou, nos convocou a ser filhos obedientes. E depois Ele vai julgar as nossas obras, se essas obras condiz com este chamado. Então, quando nós estamos num projeto tão importante como esse, que nós estamos há dias, nosso projeto total é 40 dias, nós estamos falando de revisão, reavaliação dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, nós estamos falando do que nós desejamos nas áreas da nossa vida, porque não queremos ser omissos, não queremos ser preguiçosos, não queremos deixar a nossa família, não queremos deixar ninguém para trás do nosso projeto, daquelas pessoas que o Senhor nos permitiu relacionar, fazer parte do nosso grupo. E aqui, tudo que nós temos neste momento é aprender de Deus sobre esse chamado. E por que nós precisamos aprender sobre este chamado? Porque nós não podemos desistir no processo. Nós não podemos desistir no processo, porque quem desiste não vai conseguir alcançar o resultado e vai ficar na beira do caminho, sempre perdendo as oportunidades de viver essa filiação, este chamado do Deus que vos chamou para ser bem-sucedido nele. Quando a gente lê a palavra que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do 24, ali ele vai falar de um exemplo de um atleta. E o atleta, ele treina, ele faz tudo o que precisa, dias e dias antes do campeonato. Mas e por que ele faz isso? Porque no dia em que estiver acontecendo o campeonato, enquanto ele não estiver lá na linha da chegada, enquanto ele não estiver no pódio daquilo que ele poderia conseguir, ele não se dá por satisfeito. E a nossa vida, o nosso projeto, caminhando o nosso projeto de realizar os planos dentro das áreas da nossa vida e viver esse sucesso em Deus, é a mesma coisa. Paulo, quando ele diz ali, ele fala assim no versículo 27, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quando ele está dizendo isso, eu entendo assim, nós no nosso projeto, nós precisamos ter esse fôlego, esse ânimo, essa disposição que um atleta tem quando ele está se preparando para um campeonato. Porque naquele momento ele faz tudo o que o corpo dele precisa, tudo o que o treinador dele manda fazer, hora de comer, hora de dormir, hora de alavancar nos treinamentos, a disposição se tiver que fazer suplementação alimentar, ele faz tudo, porque ele não pode desistir no meio do processo. Isso garante o sucesso? Não, mas garante uma colocação dentro daquele percurso, porque não há como você se dedicar em treinamento, em fazer as fases do projeto, fazer as fases de tudo o que convém dentro do plano que você quer executar e você não alcançar
um alvo e você não alcançar pelo menos um percentual adequado daquilo. Nós já falamos aqui em outros dias que essa avaliação ela é muito importante porque mesmo que você não alcance 100% do que você planejou, você vai ter um percentual de resposta que vai lhe dar satisfação, que vai lhe dar um retorno sobre por que não atingiu, ou o quanto você atingiu, quais foram os fatores que não permitiram que você atingisse. E isso não vai deixar você perder a confiança. Quando nós pegamos também a palavra que eu quero trazer como referência, porque quando a gente fala de desistir ou não desistir, falar parece muito simples, parece muito fácil, mas na hora da pressão, quando você percebe diante da situação, às vezes você já desistiu faz dias, porque você não está mais lutando. Porque às vezes a gente fala que não desistiu, mas a gente não está mais lutando. Quando a gente não está mais lutando, a gente já desistiu. Então aqui em Hebreus 10, do 35 ao 39, vai dizer assim: portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Olha que frase, que versículo maravilhoso. Você precisa de perseverança para alcançar a promessa, depois de haver feito a vontade de Deus. Isso porque aqui, nesse primeiro versículo que nós lemos, ele vai estar falando ali que ele te chama e depois ele avalia as suas obras. Então é por isso que você precisa ter essa disciplina do planejamento para que você mesmo seja um monitorador das suas ações, do seu nível de coragem, do seu nível de investimento, da investidura que você está fazendo nisso que você acredita. Agora, neste versículo, quando diz, não jogueis fora a vossa confiança, quer dizer, não perca você mesmo a confiança em você, não perca você mesmo a capacidade de crer que aquele que te chamou para ser filho e que está de olho em você, vai fazer com que você perca no meio do projeto que você está investindo com todas as suas forças. E ele diz ainda mais, pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, porque o justo vive pela fé, sem recuar, sem recuar. Não tem margem para você ficar, não vou, me recuo um pouco, volto, olho para trás, fico pensando nos pormenores. Ele diz assim, nós, porém, não somos do que recua para a destruição, mas sim os que creem para a preservação da vida. Então, hoje nós podemos fechar esse treino de hoje com uma frase que nós não podemos desistir, porque nós somos chamados a ser filhos e o nosso Pai, Ele está de olho em nós e Ele está considerando as nossas obras e está pedindo para nós, não jogue fora a confiança que vocês têm que ter em vocês, porque eu tenho confiança em vocês e eu já vos chamei para ser filhos antes de fazer algo. Então, sendo filho de um Pai que é poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, que é dono de tudo, como poderia você não vencer?